Bom, o presidente Jair Bolsonaro defendeu na Assembleia Geral da ONU um cessar-fogo na Ucrânia e disse ser contra o isolamento dos envolvidos. O presidente afirmou que a solução para o conflito, que já dura quase 7 meses, será alcançada somente com negociação e diálogo. Para falar sobre esse discurso, também os impactos para as relações internacionais, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, professor, de que forma a Assembleia Geral da ONU pode pressionar ou ajudar a um eventual cessar-fogo, uma tentativa de mediar parte a parte as discussões? Será que é possível um avanço nesse sentido ou não? Bom, na verdade, o fórum adequado para a discussão em relação à segurança é o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Mas especificamente em razão da participação da Rússia nesse conselho, a gente está vivendo um processo que a gente chama de paralisia decisória. Muito provavelmente a Rússia ou a China, que tem poder de veto dentro dessa instituição, poderiam, né, vetar alguma resolução ali naquele sentido. Então, dessa forma, a Assembleia Geral apresenta-se como a instância que mais tem capacidade, que mais tem possibilidades de intervir nas questões relativas ao conflito na Ucrânia. Nós vimos ontem que pautas não convencionais, portanto, ligadas à segurança, foram tratadas de forma bastante frequente dentro da Assembleia Geral, que reúne, né, a totalidade dos países que compõem a Organização das Nações Unidas. Professor, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, professor. No seu discurso na ONU, o presidente Bolsonaro alertou por um retrocesso ambiental, que acontece quando países que estavam liderando a economia de baixo carbono passaram a usar fontes sujas de energia, como, por exemplo, a Alemanha, que desligou as usinas nucleares, estava dependendo do gás russo. Quando a Europa impôs sanções à Rússia retaliou, desligando o gás, reduzindo o fornecimento, e agora a Alemanha vai religar termoelétricas a carvão. Na sua opinião, qual deve ser o impacto a longo prazo da guerra na agenda verde? Bom, não há dúvidas de que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito crítico, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo. E, nesse sentido, a tendência, como destacou o presidente lá na Assembleia Geral, é de que países que comumente têm uma política verde mais ancorada, né, nas suas perspectivas normais, eles vão ter um retrocesso, né? Então, nesse sentido, como você bem disse, Mota, há uma clara degradação, um claro retrocesso em razão da guerra que está acontecendo. E tem impactos muito negativos para a comunidade internacional nesse sentido, né? Então, é preciso que a gente reavalie as nossas condutas diante dessa crise que é ocasionada pela guerra, que os países tenham uma maior conscientização acerca da utilização das energias nesse contexto tão crítico que nós estamos vivendo. Amanda Klein. Professor, eu queria lhe perguntar sobre o fato que tem gerado mais repercussão nesta manhã, que é o discurso do presidente russo Vladimir Putin durante a madrugada, em que ele pede uma mobilização, anuncia uma mobilização parcial na Rússia. Isso quer dizer, numa tradução livre, convocação de reservistas, pode chegar a 300 mil pessoas e empregar todos os meios. Agora ele ainda não chama de guerra, né? Mas essa invasão, essa ocupação, como ele diz, da Ucrânia, o que isso pode significar? Ele está trucando a comunidade internacional, é um sinal de recuo ou de que o presidente, não de recuo, mas de que o presidente Putin tem se sentido acuado, principalmente pelos últimos avanços da Ucrânia, que tem retomado alguns territórios no leste do país com financiamento e armamento do mundo ocidental? Amanda, certamente essa postura do presidente Putin, ela demonstra que ele está realmente acuado, né? Que nós estamos num momento crítico da guerra. O próprio presidente Biden, em entrevista concedida alguns dias atrás, disse que o comportamento de Putin preocupa a comunidade internacional. A Rússia perdeu algumas cidades, né, no território ucraniano, e isso levou a condições que podem nos preocupar bastante, no sentido de que Putin está disposto a utilizar de todos os mecanismos, de todas as armas possíveis para retomar o processo de conquista da Ucrânia. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial da guerra, onde há um escalamento importante. E nos próximos dias, muito provavelmente, a gente vai ver aí um aprofundamento desse conflito, observando a utilização de armas não convencionais
pelos grupos russos que nós estamos observando ali naquele país. Agora, professor, no geral, o senhor acha que o presidente representou bem o Brasil, escolheu temas pertinentes para a Assembleia, para o tipo do encontro, que a repercussão internacional pode ser positiva? Para uma plateia um pouco esvaziada, já que Biden deixou o seu discurso apenas para hoje, se o senhor quiser comentar também a expectativa para quais temas Biden deve levantar? Bom, a não participação de Biden no dia anterior, isso implica necessariamente no esvaziamento do plenário daquela casa, né? Então, nesse sentido, o discurso de Bolsonaro não foi visto de forma completa pela comunidade internacional. Ainda assim, eu acredito que o presidente tocou em pontos importantes. Nós sabemos que é um ano eleitoral e que, de forma indivisível, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Então, ele aproveitou esse espaço para apresentar alguns números importantes sobre a economia, sobre a participação do Brasil no comércio internacional. O discurso foi muito bem recortado, né, pela diplomacia. Não tem muito a cara do Bolsonaro, mas tem muito mais a cara dos burocratas do Itamaraty. Então, nesse sentido, foi um discurso comportado, com algumas asserções importantes que foram apresentadas, e, de forma geral, foi um discurso positivo. Muito melhor do que aquele discurso que foi feito no dia anterior em Londres, na ocasião do funeral da Rainha Elizabeth II, que, a meu ver, foi bastante desastrado, né, cometendo erros do ponto de vista diplomático bastante elementares. Então, melhorou o discurso dele, a postura dele foi bastante importante. É importante a gente dizer que pode ter sido o último discurso do presidente Bolsonaro diante da comunidade internacional. Ao meu ver, foi um discurso positivo, que traz alguns números econômicos importantes, né, mostrando que o Brasil está se recuperando, ainda que de forma lenta, né, dessa crise que nós todos estamos vivendo em razão da pandemia e também da guerra da Ucrânia. Conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça. Muito obrigado, professor. Bom trabalho. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.